Salve, rapaziada, tudo bem? Começando mais um podcast do Palavra Dita aqui. Tô aqui com meu mano Reif. Vamos fazer esse episódio aqui com oferecimento, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Isso aí. com apoio da Rede Cidadã também, Rede Cidadã Multicultural, nos estúdios Difusor. Estudos Difusor. Estamos aqui mais um episódio. Vocês vão ouvir aqui um chiadinho, provavelmente, porque atrás da gente aqui tem um ventilador, tá um calor do cacete. E aquela coisa, né? A gente tá começando, a gente tá angariando ainda. Se vocês puderem ajudar a gente, já ajuda se vocês clicarem em compartilhar, se inscreverem, ativar o sininho, aqui. dar o likezinho aqui ó, no YouTube. Por favor, compartilhem, se inscrevam, é muito importante pra gente. E além disso, a gente vai deixar um linkzinho aqui de um apoia-se, alguma coisa assim pra vocês. Quem quiser, né? Bater no coraçãozinho, ajudar a gente a comprar um ar-condicionado pro estúdio, vai ser Estamos precisando. perfeito demais. Que é assim, a vida de produtor, né? Dá um chiadinho, a gente corre pra editar, a gente faz tudo sozinho, aquela coisa, sabe como é que é? Exatamente. E aí vem aquele chiadinho, ou de um arzinho portátil, ou do ventilador, os microfones pegam, então não é qualidade ruim, é falta de ar. É falta de ar, Então, exatamente. vai estar no apoia-se aqui em algum lugar da tela aqui. QR Code, acho que dá pra fazer, né? Dá sim, E a vamos colocar na tela aqui. gente, aí vocês ajudam a gente a conseguir nosso ar aí. Valeu, gente. O que a gente trouxe hoje? Cara, vocês gostam de poesia? Estamos aqui com um monstrão sagrado, escritor, produtor, Sagrado. produtor cultural fortíssimo, uma pessoa maravilhosa, um amigo querido que eu gosto demais. Estamos aqui com Cacá Mendes. Muito obrigado pela presença, Cacá. Valeu, Ele é Cacá. o cara do Sarau dos Conversadores. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai conversar muito hoje aqui, um papo bacana sobre poesia e toda a história desse monstro aqui. É verdade. Bem-vindo, Cacá. Obrigado por ter vindo. Obrigado aí pelo convite também, a vocês, né? Muito obrigado. Imagina, a gente que estamos aí. só engrandece esse canal, Valeu, cara. Só imagina. engrandece. Nessa Uma primeira honra. temporada nossa aqui, a gente tem conversado com... Uma porta bateu, tá tudo bem. tá tudo certo, Só tá uma todo porta mundo bem. batendo. A gente tem conversado com um monte de gente legal, assim, só. Então, não canso de dizer que na ideia, na concepção da ideia do canal, a gente vai sempre imaginando, pô, conversas maravilhosas. Só que tá sendo muito melhor do que eu imaginei. Uhum. Inclusive, a gente aprende muito aqui, né? São É experiências interessantes, né? Pô, A gente- cada conversa é uma troca, a gente sai muito maior do que a gente entrou, né? Completamente. Então é isso. Felicidade em ter vocês aqui, Obrigado, dos conversadores aí. obrigado. E é A pena que meus parceiros não puderam vir, mas enfim, estou aqui. Vou tentar representar todos com o máximo de lealdade. Ah, vai, com digamos assim. certeza. maravilhoso. E vão ter outras oportunidades também. legal. Estão convidadíssimos a vir Isso, quando com vocês puderem. certeza, Iremos com sim, certeza, com com certeza. certeza. Inclusive, brevemente, né? Estamos aqui para vocês que vêm só não, né? Mas para vocês que vêm só a parte do nosso podcast, do Palavra, aqui nos estúdios Difusor a gente tem mais espaços e um deles é um salão bem grande onde a gente está pretendendo fazer aqui um espaço cultural para atividades presenciais, para que vocês possam conhecer também. E por que não? Uma edição do Sarau dos Conversadores, né? Mais para frente? Com Ué, certeza. podia, É isso. né? O espaço está aí para ser É isso usado. aí. Maravilha, maravilha. Então, logo, Maravilhoso. logo, novidades aí no nosso espaço. E por falar em Sarau dos Conversadores, como que foi a concepção desse negócio todo aí? Pois é. Essa história nasceu em 2008. Eu sempre trabalhei como produtor, mas aí em 2008, naquela época com 49 anos de idade, eu tinha uma história com poesia e música há muito tempo, mas o negócio estava um pouco guardado, né? Enfim, fiquei muito tempo produzindo outras coisas para terceiros, então você acaba esquecendo de você mesmo. É. Aí a gente tinha um trabalho de cineclube que a gente tava junto, tal, que é o Centro Cineclubista de São Paulo, Certo. e lá tinha um espaço na Augusta. E eu morava lá por perto, tal, e estava sempre como diretor que eu fui lá do espaço também. E aí a gente acabou fazendo uma parceria lá e tive ideia de criar um grupo, primeiro uma oficina, era uma oficina de poesia. Aí chamei um amigo que tocava, tal, que é o Edson Tobinaga, que é um grande violonista, Legal. era muito bom. Então falei, caramba, você não quer fazer um trabalho comigo? Aí
Assim, a ideia era fazer uma oficina que a gente chamava de Conversa em Três Atos, que era misturar cinema, poesia e música. Ah, E conversa em três Conversa em atos. Três Atos, que era uma espécie de palestra, Legal. show, uma coisa que a gente misturava tudo ali, né? Poesia, fala, e enfim, várias coisas. E aí a gente fez aquilo, né, experimentalmente, a gente fez num cineclube lá em Jundiaí. E aí foi tão legal, assim, tão bacana a ideia, que de lá eu pensei, caramba, a gente vai ficar fazendo essa oficina que dura 4 horas, a gente vai levar isso para onde? Não vai ser fácil. Aí eu pensei em criar um compacto daquela oficina, de 1 hora e pouco, que eu chamava de Os Conversadores. Os Que conversadores. era um compacto mesmo daquela oficina de 4 horas que virou um espetáculo de poesia e música. E também, né, com esse nome, Os Conversadores, que veio daquela história de conversa em três atos. Uhum. Mas para resumir, não esticar muito a história, né, eu só Ao sei que contrário, pode esticar a história. não, mas aí vão ter Fala o que muitas você outras quiser. aí O pela espaço é frente. teu. Eu só sei que a gente era 2008 isso. Aí eu só sei que em novembro de 2008 a gente estreou o que a gente chamava de Os Conversadores, que a gente misturava poesia, música e um pouco de teatro também, enfim, várias coisas. É, aí era um, e nos próprios ensaios a gente foi criando as músicas, né, criando algumas coisas e juntando ali, né, a coisa da música do Edson Tobinaga, da minha poesia, enfim, a gente foi criando realmente um espetáculo. E aí a gente estreou naquele ano dentro de um era um encontro de cineclubes que tinha em Mococa, aí Ah, o pessoal lá do próprio Centro Cineclubista, né, como nos apoiava, o pessoal todo lá, e acho que o Eduardo Carioca que acabou conseguindo pra gente o Teatro Municipal de Mococa. Aí a gente legal. estreou dentro do evento naquele teatro. que legal, cara. É um puta teatro, né? Então foi muito bom, né? Eu que fazia, assim, agitava sarau, agitava poesia falada e tal, mas assim, isso a gente estava em 2008 e eu fazia isso no final dos anos, meados dos anos 80. Então fazia muito tempo que eu estava afastado, né, digamos assim, de palco, qualquer coisa assim, porque estava trabalhando, né, como produtor, né? Então Uhum. tinha nada a ver, né? Tava Tava atrás dos trabalhando, palcos, não neles, né? escondido lá, né? Você E produz. aí assim, mas um teatro era tudo que a gente conhecia muito bem, porque tudo que eu, assim, boa parte das minhas produções foram em teatros, né? Então, Legal. para mim aquilo não era, nesse sentido, não era um bicho de sete cabeças, porque a gente tinha intimidade com a coisa, né? Tava em Entendi. casa, né? Enfim, estava me sentindo um pouco em casa. Mas era uma estreia, né? Então, mas foi muito bom. A Legal. gente foi, estreou. E naquele tempo, como a coisa da música, eu estava assim, muito afastado, muito tempo, eu estava muito inseguro. Então a gente fez algo que a gente puxava mais para teatro. Então a gente chamava de conversa, como é que era? Conversa, música falada. A gente chamava de música, um show de música falada, porque isso, né, pra gente, para mim principalmente, me tirava aquela obrigatoriedade de ser um puta intérprete, né, de ter uma, assim, aquela puta afinação. Então eu falei, bom, a gente puxa a coisa mais pro teatro, né, e poesia com teatro tem muito a ver, então é tranquilo. E aí a gente chamava Os Conversadores, o subtítulo era Um Show de Música Falada, né, velho? Um show de música falada. Interessante. Legal. Então isso nos ajudou muito a nos dar autoconfiança para subir e começar. Só que assim, aí a gente fez lá, tal, não sei o que, foi muito bom, muito bacana. Aí a gente veio, né, voltou para São Paulo, a gente tenta daqui, tenta dali, fizemos em um ou outro lugar
inclusive uma temporadinha no Cineclube lá. Mas você acaba, enfim, a coisa acaba se esgotando logo. Aí, quando foi em 2010, meados de 2010, eu cito essa data, porque assim, a gente chegou a fazer em Jundiaí, a gente fez em Louveira, inclusive a gente tinha um produtor, né, nosso amigo Tony Fernandes, que viria a falecer em 2014. O Tony era um puta agitador, um puta entusiasta da ideia. E aí a gente, nós, ele ia à luta e tal, conseguimos muita coisa. Aham. Mas você não você tem um trabalho que você acredita, que você acha que é muito bacana, mas você não para ali, porque você não consegue, né, destaque no jornal, numa mídia tradicional, então você fica aquela coisa. Aí, mas eu estava falando em 2010, foi uma data importante porque a gente conseguiu, através de um contato, fazer uma apresentação num projeto que tinha no metrô que chamava Seis na Sé. Como é que é? Seis na Sé. Seis Que na Sé. Seis na Sé, porque às 18 horas, durante a semana, eles faziam um evento com teatro, né? Logo que você entra na catraca da Sé, aquela parte principal ali, tem um espaço de exposição que ainda existe. E era ali. Sim, sim. Era Na parte ali. de cima, aquela parte bem Exatamente. abertona em cima, né? Isso. Então a gente fez Pô, é um ali. horário de pico, né? 6 horas tá É. todo mundo ali. Mas tinha um som, rapaz. E a gente foi lá e o cara comprou a ideia como teatro. Tá? E como... Sei. No entanto, quando eu saí do palco, que terminou, eu fui lá perguntar para ele: e aí, tudo certo? Deu para... É teatro mesmo? Ele falou: ah, perfeito. Porra. Então, assim, falei: porra, né? Passamos, né? Passamos. Nesse teste. Mas, da assim, hora. para mim, era música, era poesia que a gente queria. Mas o teatro foi um artifício, assim, para a gente poder Aham. se sustentar mesmo e poder, assim, facilitar também o diálogo com o público, né? Porque a Sim, gente tinha sim. vários momentos que eu descia para plateia para dialogar com elas, né? Porque tinha poesia, né? Poemas que a gente conseguia falar diretamente, né? Vamos dizer. Eu acho que sim, ao coração das pessoas, né? Aham. Quando você fala, porque a minha poesia é muito assim, ela é muito baseada no cotidiano, né? Então no coloquial, então Sim. isso Proximidade com tudo as pessoas, né? facilita esse diálogo, essa aproximação com o dia a dia Legal. e com o que há de comum para todos no cotidiano, né? Então isso facilita muito. E ali naquele projeto do Seis da Sé, a gente foi uma loucura, porque você imagina 6 horas da tarde, é que tinha um puta som, tinha uma puta estrutura assim que você falava, você não precisava nem gritar, sussurrando, todo mundo já ouvia, mesmo com todos aqueles ruídos. Então era muito legal. E aquilo foi muito interessante, mas você não consegue fazer muito mais, porque aí você não tem nome, e você não tem nome porque você não é divulgado, e você não é divulgado porque você não tem nome. É. Chegou ali, acho que em meados de 2010, o meu parceiro saiu, o Edson resolveu sair. E eu continuei batalhando, enfim, sozinho, levando a ideia dos conversadores, porque eu acreditava que o projeto era muito legal, porque tudo que eu queria estava ali, que era um espetáculo que fosse, ao mesmo tempo, né, experimental e popular também, Aham. né? Porque assim, não adianta você fazer algo experimental e que só meia dúzia de Não, intelectual que gosta, sabe? Então não adianta, você tem que fazer algo que seja experimental, mas que abranja, que atinja, que chegue Que ao chegue, coração né? das pessoas, Tem que né? chegar, né? Tem que chegar, Tem que porque chegar. senão não tem sentido. E a arte é isso, é para emocionar. Agora, se você não consegue esse diálogo, não tem emoção, né? Não tem arte. Então, porque não adianta você fazer algo para você. Aí, mas o Edson foi embora, e enfim, ele teve, enfim, porque a gente não acontecia. Pois bem, eu arranjei outro parceiro, que era o Pepe Guimarães. O Pepe veio, abraçou a ideia e a gente, né, substituiu o parceiro que saiu, mas ali não era uma coisa fácil, porque não é apenas trocar um músico, era trocar parte da alma do negócio. Mas o Pepe foi muito bem, ele conseguiu fazer isso muito bem e a gente conseguiu
recriar o espetáculo com a força que ele tinha. E aí chegou em 2013. Chegamos em 2013 porque a gente foi fazer, quando o Pepe entrou, a gente foi fazer algumas unidades da Livraria da Vila, né? O Tony conseguiu pra gente, vamos fazer, não sei o quê, tentando, enfim. Mas a gente fez, acho que, a gente fez 3 ou 4 apresentações. Na primeira, a gente levou, acho que umas 40, 50 pessoas. Na segunda, a gente levou, acho que 3 pessoas. Na Puxa, terceira, umas 10, 12. Caramba. Aí eu olhei e falei, putz, isso não vai dar, né, cara? A gente ficar nessa, né, fazendo espetáculo para os mesmos, né, fazendo essa coisa. Porque aí, não, também aí nesse momento eu já estava começando a ver tudo como show, né? Falando, aquela coisa do espetáculo, porque já tinha aquela segurança. Falando, a música estava ganhando muito mais força ali, né, dentro de tudo. Aí eu virei pro Tony e falei, pô, o Tony, o nosso produtor, eu falei, Tony, por que a gente não cria um sarau? Pô? Cria um sarau e a gente põe nessa. A gente oferece pro pessoal da livraria da vila aí, de repente eles topam. Fizemos o projeto, o Tony começou, mandou, e nossa, ele ficou acho que uns 3 meses, né, pressionando lá, pentelhando o pessoal Os lá, caras. não sei o quê. Aí um belo dia chamaram a gente para conversar. Aí falou, olha, tem lá o espaço da livraria da vila, um auditório lá da Alameda Lorena. A Alameda Lorena, assim, aquela unidade que eu acho que nem existe mais, não era a menina dos olhos, né, da livraria, pelo que eu sei, porque a livraria sempre foi muito mais conhecida por aquela unidade da Fradique Coutinho, que tinha também um teatrinho teatrinho é um auditório lá muito interessante também. Vou chamar de um teatrinho assim. E aí eu falei, poxa, vamos para lá, né? Eu não tinha gostado muito daquele auditório da Livraria da Vila, lá da Alameda Lorena, mas foi, poxa, mas é interessante. A gente está ligado a um projeto consolidado que tem nome. A gente não tem, a gente precisa arranjar nome. E a gente precisa, porque um sarau, eu pensei, a gente vai ter uma vitrine para a gente e para outros artistas também. E a gente pode começar a dividir. Eu tinha a ideia do que era um sarau, mais ou menos, tal, não sei o quê, mas quando você começa a fazer na prática mesmo, aí você fala, poxa, o buraco é muito mais embaixo, né? É tudo assim, né? Ali a gente criou o Sarau dos Conversadores, né? A partir dessa base. Então a gente já tinha batizado o nome do grupo como os Conversadores. Ali a gente criou o Sarau dos Conversadores. Ele nasceu ali em junho de 2013. A gente ficou na Livraria da Vila, para ser preciso, até acho que fevereiro de 2018. A gente saiu exatamente quando entrou, a Dilma sofreu o golpe, acho que em abril, se não me engano. Foi depois das manifestações de junho de 2013, isso, né? acho que foi em abril que ela sofreu o golpe. Né? Em fevereiro seguinte, né, Temer, com aquele governo ridículo, né, com a cultura esmagada, né, com a cultura criativa esmagada, porque vamos até abranger mais, porque eu lembro que, né, vários amigos deixaram de fazer comerciais. A minha filha, que era atriz, deixou porque não chamavam mais, não tinha mais nada. A Livraria da Vila resolveu cortar tudo quanto era evento e reduziu tudo. Aí mudaram a gente de horário. De horário e dia. A gente fazia no domingo, a gente fazia no sábado à noite, botaram a gente para domingo, 5 da tarde. Achei um horror. Caramba. Não, era um horror. Nada E a ver. assim, de forma... Domingo, 5 da tarde, você vai competir com o jogo Exatamente. do Corinthians? Não, é nem isso, mas assim, foi Completamente horrível, porque nem arbitrário e perguntaram pra gente. Simplesmente botaram a gente lá. Mas assim, a gente tinha e tem um carinho muito grande por eles, porque nós ficamos lá 5 anos e 8 meses. Mas foi traumático. Né? Então, assim, aquele governo
Temer, né? Foi temeroso para Temeroso, todo mundo e para a cultura, né? A gente costuma falar é como quando veio a pandemia, né? Exato, Nós então somos é um- os primeiros a levar a porrada se e lascar. os últimos a serem reinstalados. É. isso. É Então, isso. assim, ali a gente foi, né? De Ali eu todas as senti formas, o facão, né? O facão do corte, assim, É. né? Foi terrível. Essa época foi tensa Aí a mesmo. gente, quando botaram a gente pro domingo, e aí teve umas coisas ruins lá, de desrespeito com um parceiro meu, com o Tobinaga, e né, coisas simples, né? Mas eu não gostei, aí a gente falou, bom, vamos embora. Aí encerramos a parceria com a Livraria da Vila, né? E, enfim, porque E esse eles já... tempo todo na mesma unidade, lá na Na Alameda mesma Lorena. unidade, 5 anos e 8 meses. Era assim, todo sábado, acho que era sábado, primeiro sábado de cada mês. A gente lotava aquele auditório, cara. Pô, que legal. 70, 80 pessoas. Né? Começou a bombar o negócio, era muito legal. Porra, E que aí a da gente hora. começou a ficar conhecido, pelo menos no meio do povo de sarau, enfim, desse pessoal mais alternativo aí, Aham. de poesia. Isso começou a dar muito certo. E ali a gente tinha descoberto um lance bem bacana, era um espaço que não tinha isso, né? E a gente levava gente lá que consumia livro, cara. Ah, sim. Fomentaram o próprio consumo da Pô, própria você livraria, imagina, né? claro. E Genial. nisso eles eram muito legais. A gente nunca teve o menor problema com eles de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, olha, um espaço muito bacana. A não ser lá nesse finalzinho que teve essa coisa lá, que a gente não gostou, mas enfim, isso não iria apagar tudo de bom que foi até então. Aham. Então foi um espaço muito importante, né? Porque eu sei que a gente ajudou muitos outros artistas e a gente ajudou muito o mercado editorial porque a gente levou muita gente que consumia livro lá. Inclusive meus filhos que iam lá de vez em quando e compravam livros, né? Que Você legal. fala, você fala, eu não comprava porque não tinha tempo, né? Chegava lá e saía, era sempre aquela correria, né? Você chega e monta som, não sei o que, termina, É. você tem que desmontar tudo, aquela O loucura. produtor não curte a festa. É isso, mas Não aí tem jeito. produtor assim, e mais na situação que a gente era, porque que a gente faz, né? Você tem que coordenar e subir no palco também e fazer o melhor, né? Exato. Porque é isso. E montar Faz tudo, né? O cara- faz tudo, porque aí você não tem estrutura, enfim. Aí depois disso a gente foi para Mercearia Caruarí, lá na Vila Maria. Era um espaço que aparentemente não tinha muito a ver conosco, porque a gente estava no centro, nessa outra pegada, mas lá o pessoal era muito bacana, um pessoal muito acolhedor e a gente ficou lá 1 ano e pouco, foi muito legal. Legal. E o que era legal, a gente levava público do centro para Vila Maria. O sujeito pegava metrô e ônibus para chegar no nosso sarau, pô. Porque ali a gente já tinha consolidado, né, um público, né? Sim. Então, essa é a importância. Já tinha fidelizado. Aí, já. aí eu entendi que a gente tinha né, uma força na mão. É pequena, é modesta, mas para o sarau era muito, cara. Sim. É. Falei, caramba, aí a gente já... Ali foi legal, ali a gente pôde testar que isso era possível, né? De você ter um público e o público te acompanhar. Então foi muito legal. Eu até estava falando com um amigo meu, que a gente almoçou juntos hoje, eu cheguei na época até cogitar da gente pagar Uber para esse povo ir da estação do metrô até lá. Porque a gente tinha uma parceria com a mercearia, então a gente estava em umas conversas lá. Falei, daqui a pouco a gente paga Uber para quem quiser o sujeito sair da estação do metrô Santana ou Ir do pra lá. metrô Tatuapé, Belém, acho que também ia, para ir até lá no evento. Porque aí o cara vai. É verdade. Facilita, né, meu? Faz um translado aí, Porque a galera fica mais o Uber, empolgada pra ir. a gente ia gastar o que na época? 20 conto? 20 para ir e voltar? Ah, era nada. Aí, Na época que o Uber era 20 né, conto. você põe 3, 4 pessoas lá, né, então chegamos até... Bom, mas dali a gente, né, ficou 1 ano e pouco, depois a gente foi para Biblioteca de Santo Amaro, Centro Cultural Santo Amaro. Legal. A gente ficou lá a gente ficou lá há pouco tempo, 3, 4 meses. Depois a gente foi
uma livraria chamada a Livraria do Comendador. Essa livraria fechou na pandemia, infelizmente. Livraria Ela do era, Comendador. ela era ali de trás do MASP, na Pamplona, num casarão antigo, num puta espaço muito Caramba. legal, junto com um café. E ali a gente fez 2 edições, aí veio a pandemia. E aí acabou Mas- com todo mundo. Aí foi aquele A pandemia horror, foi né? aquele caos. Mas, rapidamente, a gente deu uma resposta também. A gente começou a fazer, né, à distância, de forma remota, e ficamos durante a pandemia toda fazendo, né, mês a mês. Então. Legal. né? Enfim, mas já falei demais. Aí, pergunta Como mais. a pandemia. Vocês fizeram remotamente na pandemia. Todo tempo, Rafael, não falhamos um mês. Não falhamos um E o mês. pessoal fiel mesmo online. Fiel lá, pelo Zoom e depois pelo Instagram, Legal. pelo YouTube. Não, então a gente fazia pelo Zoom e transmissão para o YouTube também, Aham. entendeu? Então, É, ao foi vivo. bem aquela época que um monte de artista começou a fazer live, né? Porque Sim, não tinha mais o que fazer, vamos fazer live. Não tinha o que fazer, né? Né, as pessoas falavam pra gente, nossa, eu me preparo o mês todo para esse sarau, né? E me arrumo para ele. Como se o sarau fosse um evento assim muito importante fora da casa dele. E Verdade. era fora da casa dele. Incrível, né? Porque você se sentia ali, aquelas pessoas todas e toda aquela emoção toda, aquela pressão toda que a gente estava vivendo daquele governo fascista, Sim. né? Horrível, né? Naquela coisa, a pandemia, Pesada, né, cara? Nossa, No olho do cruel. furacão, Então a gente assim, tava eu não tudo- posso nem lembrar disso. Olha, vou te falar assim, eu não quero jogar assunto pra isso, porque né, vai fazer assim, porque né, é uma coisa meio triste pra gente da classe artística, sobretudo, o país todo, mas a classe artística se ferrou muito mais, né? Porque eu mesmo, na época, eu tava cantando pra caramba, tava em uma trupe de teatro musical também. Uhum. Então tava cantando para empresas no interior de São Paulo todinho, tava indo. Falei, pô, tô indo bem, cara. Pum, pandemia, acabou tudo assim, né? Foi cruel. Mas Desmantelou todo mundo. cara. desmantela, porque Foi... na vida comum, a primeira coisa que a pessoa, a hora que aperta o sapato, a primeira coisa que ela corta é a arte. Infelizmente. Já Então, começa na vida isso, normal. Imagina na pandemia com aquele desmonte todo, com aquele governo todo, aquela agonia, a gente, Isso. porra, como é que você vai fazer arte Ministério da Cultura extinto. extinta? Nossa, a gente tá vivendo caos, cara. Você vai querer ter inspiração para fazer arte no momento que você não sabe se seu parente, você vai estar aí amanhã. Se você vai estar vivo, né? É Então uma foi. coisa, Era muito. é uma loucura, cara, uma resistência absurda. E a gente, engraçado como hoje, a gente fala como se fosse uma coisa tão distante e uma coisa tão é tão maluco que a gente sente que nem teve. O alívio foi tão grande de quando estabilizou Ah, que caramba, parece que cara. já faz 10 anos. Não, faz 3. Foi ontem. Foi ontem. Então, tipo, é doido, né? É muito Muito doido. doido, Uma época maluca, assim. É doideira, cara. Mas pra gente, assim, eu acho que os saraus, para quem continuou, né, com essa chama acesa durante a pandemia e outras iniciativas culturais, eram a nossa salvação. Sim. Né? Para quem gosta, era a salvação, porque você não tinha o que fazer, você estava trancado, né? Você estava fechado total, você ia fazer o quê? Então, realmente, para mim, foi, nossa, eu estava no interior, né? Fiquei em Ribeirão Preto lá durante 2 anos. Entendi. Então, fiquei para lá e eu estava conectado, né, com as pessoas daqui através do sarau. E porque lá também não tinha nenhuma relação, né, com as pessoas, então Aham. e também se tivesse não ia ter condições, né? Então é uma loucura. Então foi a salvação. Mas aí depois disso a gente aí a gente foi para a Biblioteca Viriato Corrêa na Vila Mariana, fizemos lá 1 ano e pouco. Depois fomos para um bar de trás da Praça Roosevelt. Ah,
Palapatões ali? É ali perto, mas não Sei. era no Palapatões, não. Mas era Parlapatões. Já fui no Parlapatões, já fui Como é que assistir chama? uma peça lá. Não, eu bem pensei da- é lá bem por legal, conta do né? teatro mesmo. Tem um mas teatro ali lá, é de bem trás, em frente, é o. Ai, eu esqueci o nome o Marcelo lá que nos recebia, que era o dono do bar lá, muito interessante, muito aberto, nos abriu os braços lá. E a gente fez lá alguns meses lá, foi bem interessante. Mas depois a gente, enfim, depois a gente foi para. Fizemos acho que 2 ou 3 vezes no Instituto Goethe, né? Mas enfim, foi legal lá 2 ou 3 vezes. E atualmente a gente sentou praça na Terminal Rodoviário Tietê. Eu ia perguntar onde vocês estavam hoje. Nós estamos lá, nós temos uma agenda lá garantida até julho e com possibilidade de estender até o final do ano. Pô, que legal. Para um público fantástico, porque é um público que não é, sabe, um cara que vai lá, que é o nosso público de sarau. Nosso público de sarau vai lá. Mas o cara que está viajando, está com uma malinha, passa por ali, ou a menina, a moça, ou a senhora, está indo viajar tem um tempinho, ela para. Né? Por algum Às vezes tá motivo- esperando o horário do ônibus, fica encostado em qualquer canto, vai lá assistir o e não negócio, só né? assiste, participa também. Participa. Legal. Participa. Tem gente que fala assim, olha, meu ônibus vai sair tal hora, será que dá para eu entrar logo aí, não sei o quê. Opa, claro, aí a gente dá um jeito lá e põe o cara. Então tá rolando isso, que é o grande lance. Acaba fazendo parte É. da história da viagem É do um cara, luxo, né? Rafael. gera um Você entusiasmo, né, na pessoa, e é um do luxo nada, você assim. poder oferecer música da boa, poesia da boa. E não estou falando do meu trabalho, porque eu sou suspeitíssimo, mas eu acho que assim, trabalho de pessoas legais que estão indo lá, muita Sim, gente boa. sim, E com gente que certeza. está lá também na plateia que sobe para se apresentar e que tem trabalho interessante. Eu acho assim a ideia maravilhosa Ideia estar num ótima. local desse. Era o sonho Porra. meu, cara. Porque, meu, passa todo tipo de pessoa Todo ali, né? tipo. Então você nunca Ali sabe o que Brasil vem, né? inteiro tá ali, Tá cara. ali e todo dia Entendeu? cheio. Indo e vindo. Todo dia tem gente. Todo né, dia cara? cheio. Todo dia, a Todo qualquer dia. hora. Mas a É aleatoriedade do que virá para cada um que vai Nossa. parar deve ser uma coisa legal, né? Fantástico, cara. Pô, A o que esse emoção cara é vai muito falar, grande. né? O que ele vai recitar? A aí? emoção é muito grande. A gente da junta hora. lá, assim, é difícil ficar com menos de 100 pessoas na roda ali. Olha aí, que legal, Não, cara. é legal. incrível. E tem lá o povo que tá sentado lá esperando. Cabe mais 2, não? Oi? Cabe mais 2? Vão ser mais 2, mais 3, mais 10, cara. E assim, então tá. As pessoas chegam, param. Outro dia tinha uma freira, uma senhora, uma freira freira? sentada lá assistindo, cara. Que genial. Perigoso, que né? Eu falei, aleatório porra, isso. cara, perigoso, Perigoso. né? Mas, no mínimo, essa senhora, ela não sei não. Todo mundo vai, tipo, pô, vou recitar um negócio ela mais é, de boa aqui. deve toma ser muito cuidado. chegada ao Papa Francisco, né? Só pode ser, pra estar num sarau desse, cara. Só Pô, pode. cara. legal, freira no sarau, imagem Aí vai associar. tem as fotos lá, para quem achar que eu tô mentindo, não tem foto. É só entrar no nossa fanpage no Facebook, Sarau dos Conversadores. Aproveita Legal. Sarau dos Conversadores. Entra aí, galera. Tá, fanpage e também Sarau lá dos no Conversadores. Instagram. Instagram. Tá lá, Instagram. tem Tudo foto junto, Sarau dos da Con- feira lá. Tudo ó. junto, Sarau dos Da freira. Conversadores. Da freira lá assistindo. lá. Legal, Genial. meu, legal pra caramba. Ó, então tá muito legal. A gente tá muito feliz lá. Não foi fácil chegar lá, não é fácil lidar com a burocracia de uma empresa daquele tamanho. Com ó. certeza, né? E vocês sabem como é que é. Então, mas olha, exige muito profissionalismo, porque aí se não fosse essa experiência que a gente vem aí trazendo e paciência. Paciência é a Paciência, chave também, é. né? Você acha Paciência. que todo o trabalho que vocês construíram, toda essa história que você contou, ela foi preparatória para este exato momento, neste exato lugar? Ou é só mais um local legal? Não, eu acho assim, a gente, como é que eu vou dizer? A gente também não foi preparando assim, né? A gente não foi pensando depois que a gente saiu da Livraria da Vila, a gente ficou um pouco sem chão, né? Sem chão, mas a gente foi fazendo. Não desistir. Mas hoje pensando assim, tá no terminal rodoviário, que é um público completamente diferente da livraria, muito pelo contrário, né? Fora do nicho normal, né? Fora da casinha totalmente. Então você fala, esse público talvez seja o público que a gente sempre quis. Entendi. Porque ele não é o público
não é aquele público de todo mês que está no sarau, em todos os saraus. É um público que, se não fosse esse sarau lá nesse lugar, nesse momento que ele está passando lá, ele não iria ouvir a poesia, ele não iria ouvir a música, ele não subiria lá para cantar ou para falar uma poesia também, Sim. entendeu? Isso é muito louco, cara. A gente jamais pensou nisso, mas agora pensando, fala, putz, aí o Milton Nascimento tem razão, né? O artista tem que ir aonde o povo está, não tem jeito. Não tem jeito. Porque senão a gente não vai sempre falar para os mesmos. Não que os mesmos não sejam legais, Não sejam são os importantes. nossos amigos, Claro, são os claro. nossos pares, mas a gente precisa ampliar, né? A gente precisa ampliar para 100, para 200, para 300. Então, hoje eu sonho com isso, Rafael. O que é o sucesso? O sucesso é você poder falar para mais gente Sim. aquilo que você acredita. Exatamente. Então, isso é o que a gente está tentando fazer É. aqui. Não, mas eu tô falando, tipo, compartilhando o seu sonho, é o meu também. Exato, E se a gente fizer, hoje você faz para 10, amanhã De para 15, linguagens amanhã diferentes, mas para é isso. 20, para 30, você, a cada dia você aumentando, é isso. É isso, né? Entendeu? Pô, Eu estou satisfeito. Minha cabeça vai longe, assim, eu fico pensando em quantas histórias vocês podem ter impactado sem saber. É verdade. Então, indiretamente, assim, Sei lá, um cara vai mudar totalmente o dia de alguém, assim, do nada. a Você vida, muda, porque o cara, sei lá, o cara tá indo para um local, voltando de não sei aonde, vai encontrar alguém com a cabeça cheia de coisa para falar, ouvir uma poesia que o cara, não era isso. Vou falar outra coisa. Às vezes você pode ter mudado um destino Pode, sem saber, né? É verdade, é verdade. Eu fico doido com essas coisas, minha cabeça vai longe. Tem uma experiência interessante de lá, né? A gente já está no 3º ou 4º agora. Teve um rapaz de Santa Catarina, né? Aí a gente sorteia todo mês, né? Todo sarau a gente sorteia livros. Agora sorteamos também ingressos do Belas Artes. Ah, que que está nos legal. apoiando, a gente sorteia Que legal. lá. E sorteamos livros da livraria que tem lá dentro né? E livros de legal, autores cara. ligados ao sarau. Então, tem um rapaz Aí a gente tira foto, faz aquela coisa mise-en-scène toda lá. Aí tem um rapaz que era de Santa Catarina e que ele até trabalha numa dessas empresas lá de ônibus. Ele subiu, aí ele fez um pequeno discurso rapidamente lá agradecendo. Aí eu brinquei com ele, eu falei, e você vai levar uma foto, vai levar a nossa lembrança lá para Santa Catarina, você vai falar desse sarau, dessa coisa que você nunca viu na vida, né? Eu brincando com ele, porque isso aqui é muito estranho, né, para vocês, né? Aí, né, ele falou, com certeza que isso aqui é inesquecível. Aí ele ficou falando lá um monte. Aí, isso é muito gratificante, cara. Nossa, Aí demais. como tinha também um senhor de cadeira de roda, porque ali também mistura gente, pessoas, né, em situação de rua, com o povo que está indo viajar lá também, né, então assim, esse pessoal em situação de rua, alguns acabam ficando por ali, né, ancorados ali naquela situação, e o cara vê um projeto desse lá, vê um lance desse acontecendo, ele chega junto. Aí tinha um senhor de cadeira de roda que era poeta, falando versos lá. Olha aí. Genial, cara. Então você fala, poxa... Você nem esperava, né? O cara aparece desse Pois jeito. cara, é incrível. Então, e por aí vão ter muitas outras histórias que a gente vai ficar sabendo, né? Me passou pela cabeça perguntar o seguinte. Vou chegar no ponto. Qual é porque assim, deixa eu elaborar melhor. Eu imagino que a linguagem de sarau não consiga atingir tanto o público mais jovem, mais novinho. Ou estou falando besteira? Então, não, você tem um pouco de razão. A gente tem essa dificuldade. Eu digo a gente porque, assim, o nosso sarau já é de gente, né, que está em torno dos 60, 50, 60 Até ou mais. porque eu acho que o conteúdo que vocês praticam vem de uma experiência de vida maior mesmo. Acho que o pessoal mais novo não vai ter tanta gama para entender tudo isso. É porque se a gente pegar aí dentro do contexto da cidade, contexto cultural, urbano, né, vamos usar esse termo, né, o jovem está muito mais ligado, até por uma questão natural, muito mais ligado aos slams. Isso que eu ia falar. Os slams, É aí que eu ia exatamente. chegar. Os sarau, você tem muito jovem praticando sarau, porque tem muitos saraus aí de periferia que é constituído por jovens, por maioria jovem. E tem esse pessoal mais velho da nossa faixa
etária que também está fazendo sarau. Então, Que continua fazendo sarau, porque a gente está envelhecendo com isso. Entendi. O sarau vai fazer 12 anos agora em junho. olha aí. Então, estou envelhecendo com o sarau. Com o sarau. O meu público está envelhecendo conosco. Então, por aí essa é uma dificuldade. Mas o contraponto que eu queria fazer, a pergunta que eu queria É. fazer é essa provocação. Os slams não seriam de fato saraus? Sarais? Saraus. Saraus. Então, é que ele tem outra pegada, né? Não, Ali, tem outra pegada, tem uma linguagem mais... é um outro tipo. Não dá. Ele não tem. A essência dele é outra. É disputa, é jogo. Né? Sim, sim. Não que os saraus. Tem os campeonatos, né? Os Tem os slams, eles têm a campeonatos, então é uma disputa, coisa entendi. muito bem organizadinha e rola dinheiro. Não, claro. Né? Então, assim. Mas em Tipo, a sumo... estrutura de um Mas, sarau, só que assim, utilizada de outra... É, pra mas fazer ele- uma espécie mas de ele competição. tem- Mas né? enquanto essência, você ir Sim. lá para as pessoas e recitar algo. você tem ali uma horizontalidade. Entendi. Por mais que tenha disputa e por mais que talvez eu me incomode um pouco essa coisa da disputa, Aham. é uma coisa interessante, é um fenômeno interessante. Todo slam tem né? disputa? Não, Tem. Não sabia. Até onde eu sei, sim. Tem jogo, é um jogo. Entendi. Então, assim, Como o uma cara- batalha de rap É, também. é, Sim, é batalha de uma rima, batalha mas de Você rima. vê né? a galera fazendo Sim. rap, fazendo rima, é da hora, mas é uma batalha. Mas É existe uma batalha. batalha. Tem uma então, disputa assim, ali, é jogo entendi. ali. Tem uma competição. Os saraus, assim, você não tem isso abertamente. Você até tem, você tem disputa de ego. Imagina. Mas, isso assim, com certeza mas tem, tem. né? Mas Todo assim, lugar faz vai parte, ter. né? Onde tem ser humano tem ego e tem disputa. Ela é silenciosa, ela é Velada, mas tá velada, ali, né? mas tá ali, né? Agora, os caras... Mas assim, eu tô brincando, eu vou fazer uma brincadeira, mas os saraus têm mais horizontalidade nesse sentido. Entendi. Né? Os exames... Agora, é um fenômeno muito interessante e que é massivo, né? Que Entendi, junta a gente, entendi. né? E que chama. Eu não Agora, tem sabia muito da- sarau de jovens Que por aí. todos eram disputa, não sabia disso. Não, eu acho que sim. Eu não conheço tanto Eu também. fiquei assim, pensando, pô, eu acho que sim. né, Mas não, atrair essa mesmo galerinha. quando não rola dinheiro, rola o jogo de vencer. Alguém tem que vencer. É Aham. batalha. Uhum. Né? O evento Batalha, em si se resume a essa isso treta. aí. toda. Eu acho É, assim, eu não conheço também, gente. Tô falando. Não, não, claro, Posso estar claro. falando bobagem Eu aqui, acho mas assim de eu uma também atrás genialidade, disso. uma Até onde habilidade eu sei. incrível as batalhas de rima, acho muito legal. Mas Nossa, os caras batalha de são rima é bons. absurdo, E bom. tem aquela memória, né? É, Porque Estratégia. eu sou poeta, mas eu não. Imagina, eu perderia de cara. Eu nem entraria na arena, né, na batalha, porque Nossa, eu já perderia. Tem uma galera que manda muito bem, assim, Tem. impressionante. Então, assim. mas às vezes aparecem os jovens, né? Lá na rodoviária tem aparecido alguns jovens. Tem, né? Isso me enche muito de esperança, né? Que Legal. os saraus continuem, porque é muito interessante. Aparecem tem os caras muita- jovens, mais jovens, assim, porque, enfim, isso... É um público que É lê uma- mais, né? É um pouco. E é outra experiência, né? Outra pegada, porque a gente tá, né? A gente já tá num caminho, a gente já tá viciado, a gente já tá calejado numa coisa. E esse público não, né? Então, é uma pena que a gente não consiga levar, né? Mas não adianta, né? A nossa comunicação, por mais que ela queira ser ampliada, eu tento botar um cara lá, artista mais jovem, como convidado, para destaque, ela sempre vai ser direcionada a esse público que entende a nossa língua. Aham. E vice-versa, é o público que eu sei falar, é para esse público que está mais próximo da minha geração. Entendi. Infelizmente, não tem jeito. Eu até lembrando disso, uma vez eu estava num sarau em Osasco e tinham lá 2 cubanos, que eram conhecidos nossos. Um deles virou para mim e falou assim: mas cadê os jovens desse sarau? Por que vocês não têm jovens no sarau? E tinha muita gente. Aí eu fiquei sem saber o que dizer para ele. Porque realmente é isso. Eu acho que a gente tem uma distância muito grande entre essas gerações. E não é só uma questão puramente geracional, pelo menos na minha opinião. Eu acho que toda mudança de comunicação entre a sua geração, a nossa e essa que está vindo, ela foi tão grande que o consumo de cultura, o consumo de poesia, de livro, isso mudou muito. Não é do mesmo jeito de Não é, antigamente. não é A gente vai porque- lá, pô, vou para a livraria.
ver um livro novo, ver um livro de poesia, vou Biblioteca. conhecer alguém fazendo uma A gente- poesia, a gente- alguém fazendo uma apresentação. Antes era basicamente só isso que você Sim, ia fazer. ia né? numa biblioteca, precisava pesquisar, você tinha que ir numa biblioteca. Tinha que ir na biblioteca. Sim. Você tinha, né, você tinha que comprar Isso. aquele livro que você precisava. Hoje você tem Agora acesso você aperta a tudo. um botão. É isso, aperta o botão. Eu sou do tempo do telefone da ficha, né? Sim, e esse tempo que você tinha que ir numa biblioteca e pegar um livro lá, ir lá fuçar. Deixar o seu RG É. e tal. Ler o jornal, comprar o jornal, né, Exato. pelo menos do sábado e do domingo, para você poder se inteirar. E às vezes aí- durante a semana também você tinha que Poder comprar. saber o que está acontecendo no mundo. Senão, né, e ouvir o rádio, ouvir não sei o quê. E aí tem muita gente que fala, o jovem hoje em dia nem consome mais cultura, nem consome mais poesia, nem lê bobagem, mais. consome sim. Consome, Imagina. consome. Só que Só que- assim, é direcionado. É outra coisa. Ele vai lá, É. compra um livro, beleza. Compra na internet um livro, lê em casa. Ele quer poesia, às vezes ele vê um canal de um poeta no Instagram, ele vê o cara recitando no Instagram. Ele não vai num lugar onde Não tá vai, rolando não isso. vai. Ele não pensa, porra, acho que eu vou sair de casa hoje e ir pra um sarau. Pra Para ver um alguém sarau. fazendo uns negócios Não. na hora ali, Até porque umas apresentações. Ele não pensa O isso. conceito de entretenimento, ainda mais para essa geração mais nova, é um só. É um só. Não tem. É isso. É festa e é isso. Beber e bora, né? É isso. Não que eu não faça, É rolê, faço né? muito. É rolê, Ele faz né? muito. O cara Inclusive, vai eu sou pro bom rolê. nisso. Aí, Mas não é o único meio de entretenimento. Exato, As pô. pessoas saírem de casa para outras atividades é muito importante. Você sabe que eu estava Exato. falando com esse amigo hoje que é de teatro, não tem muito tempo, até uma menina lá no próprio, na Roosevelt ali, tava um dia que eu fui num sarau lá, de um amigo nosso, o sarau Achados e Perdidos, conversando com essa garota, ela falando, ela deve ter uns 30 e poucos anos, ela falando que o teatro enquanto linguagem, né, está sofrendo muito com o público, falta de público, né? Porque as pessoas não estão indo mais ao teatro. Quem vai ao teatro são os mais velhos. é verdade. Aí eu falei, mas por que isso? Ela falou, os algoritmos. Algoritmos, exato. Então assim, tudo culpa dessa o teatro não entra nessa esfera. Não entra mesmo. Entendeu? E se ele entra, ele vai perder. Então ele não vai. Eu acho que a pessoa que Ele tem... quase não tem como entrar nessa esfera. Entendeu? os Puramente algoritmos, analógico o eles- negócio. Entendeu? Eles vão... É puramente analógico, mas sempre tem um Instagramzinho que divulga alguma coisa. Então, mas... O Então, próprio artista que faz coisas no teatro, tem lá ele apresentando o vídeo, mas é Isso, ele vídeo mesmo. dele, ó, é focado vou fazer. nele. Então, Não é tipo, focado no teatro, vão exato. até o teatro, é vídeo dele. Exato. Então, dá para você trabalhar o seu algoritmo para te entregar conteúdo de teatro. Só que Exato. quem vai fazer isso é quem já consome, né? É Exatamente. quem já se interessa. Não vai chegar em outra galera aleatoriamente. Então, assim, aí é um pouco aquela coisa da política que a gente estava conversando antes. Sim. Então, assim, a gente não consegue, a nossa geração não consegue estar no mesmo ritmo, né, dos algoritmos. Né? Sim. Até rima, né? Ritmo e os Ritmo, algoritmos. algoritmos, Então a sim. gente não consegue. E aí você fica. E o teatro é uma coisa totalmente artesanal. Sim. E não que né, antes a comunicação, como é que é? Não que antes não fosse e a comunicação fosse mais avançada, mas assim, a gente não avançou, a gente não ocupou esse espaço. E aí é vem verdade. esse monstro da internet, ele realmente devora. Né? Devora mesmo. E você não tem espaço. Então o público de teatro está envelhecendo e está morrendo, e não vai ter outro público de teatro. Assim, eu posso estar falando uma bobagem, porque eu não estou, né, há muito tempo que eu não produzo teatro, há muito tempo que eu não acompanho de perto, mas o que a gente sente é um pouco isso. Porque as poucas vezes que eu tenho ido ainda, que vejo, você olha para a cara do público, é gente da minha idade. Falei, e aí? Você vê 2, 3 jovens. Então é um pouco aquela coisa do sarau. Eu né? me incluo. Os saraus também, né, muitos estão padecendo disso. Entendo. Por isso que a gente foi para a rodoviária. Por porque isso eu acho foi que pra você rodoviária. está lá, então vez ou outra vai aparecer um Pô, jovem. vamos lá então. Né? Porque se eu conseguir assim, falar, né, com 2 ou 3 jovens a cada sarau, né, A probabilidade de espalhamento entre eles, né? É. Muito grande. exatamente. Isso é Da legal, minha isso é um poesia exercício muito chegar, bom. a poesia que eu não tenho espaço na mídia tradicional, não estou aqui chorando, porque Não, isso é claro, óbvio, né? Claro, calma, verdade. Assim, a gente que não tem espaço, não tem espaço. Você não é conhecido, você não é lido, não é visto, não é procurado, enfim. Então, por que a gente tem sarau? Tem sarau porque a gente quer vitrine, né? E lá a gente dialoga com o público. Lá é horizontal, enfim. Você manda e o cara manda, você recebe
e vice-versa. Né? Cara, Então, é doido, velho, como as coisas parecem que fazem muito tempo. A gente se adapta à tecnologia nova de uma forma com que a gente esquece que ela é nova. A gente se acostuma com ela e parece que ela sempre esteve aí. É. Assim como você vê um vídeo, sei lá, uma filmagem antiga. Por exemplo, esses dias subiu assim, chegou até mim um vídeo muito doido, cara. Acho que era do ano de 73, se eu não me engano, no centro de São Paulo. Uma repórter perguntando para as pessoas na rua mesmo, trabalhadores passando, sobre leitura. Aí parava as pessoas e aquela coisa, né? Hoje em dia um repórter na rua não significa nada. Antigamente um repórter juntava a roda em volta, né, dos caras. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. É verdade. E não significa nada no bom sentido, tá? Gosto de repórteres. Daqui a pouco o repórter me condenando aí. E Não consegue a gente. perguntando quantos livros você lê por mês? E não era classe média, não, trabalhador comum, normal, pessoas normais. Pô, de 5 a 6 livros, de pelo menos 4 livros por mês. E eu falei, pô, em Em 73. 73. Quem lê um livro por mês hoje já lê Puta merda, demais. cara. Então as pessoas, não, eu gosto de, tipo, uns caras, eu gosto de romance, eu gosto de policial, eu gosto de, né, e falam dos temas, eu li pelo menos 3 livros por mês. Não teve uma pessoa que ela parou que não falou pelo menos 3 livros por mês. vai ser difícil, vai ser difícil. Puta merda. E eu fiquei envergonhadíssimo, porque a última vez que eu li faz tempo. Pra Faz caramba, tempo. Eu nem né? lembro qual foi o último livro que eu li. Faz Pois muito tempo, faz velho. tempo. Então, tipo, a gente vai Fazendo perdendo tanta o coisa hábito. que perde o hábito, Então, exatamente. esse é Ainda o mais, problema. pô, e muitos deles falavam, por isso que eu me chamou a atenção, muitos deles falavam, livros de poesias. Leio poesia, gosto de ler poesia no meu tempo ocioso eu leio poesia. 3, 4 livros por mês de poesia. Eu falei, puta merda. Então é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente precisamos todos reaprender, né, a como lidar com esse novo contexto, com essas coisas. Novo, entre aspas, né, mais de 20 anos aí, 30 anos, sei lá. Então, a gente precisa reaprender, né, um monte de coisa. Aham. Se adaptar E demais. se Né? adaptar, porque não dá, cara. Porque tudo é muito rápido, né? Se eu pegar assim, né, do telefone sem fio, do telefone com ficha, né? Que eu peguei nos anos 80. Aí depois passar aqueles primeiros celulares, né, que era um tijolão, Tijolão, sim. que custava uma fortuna, que a gente nem tinha acesso. Depois passar por uns outros celularzinhos, quando começou a se popularizar, até chegar no dia de hoje, até chegar nesse celular que a gente tem hoje, que faz tudo. Você fala, puta que pariu. Aí você fica pegando assim a nossa vida, a nossa dinâmica, né, no dia a dia, né, talvez não tenha acompanhado isso É. também, entendeu? E intelectualmente falando, né, Com certeza. culturalmente falando, a gente não acompanhou com essa mesma certeza. rapidez, essas mudanças todas. Então a gente está apanhando aí, cara. Talvez verdade. a geração de vocês aí, né, vai dar essa resposta, né? Eu espero. Né? A gente tá no Metsa Metsa aqui, né? A gente é da geração Ou que... se não, fazer outras perguntas né, que suscitem outras respostas. Vão ter mais transformações, com toda certeza. Sempre E vai ter, assim, né? e a gente precisa, né, rapidamente, porque é como trocar pneu em carro em movimento. É trocar os 4 pneus de uma vez com um carro rodando, cara. O carro não pode parar. Não dá, né? E você precisa trocar aquilo, tirar parafuso na mão e colocar, sabe? Não tem equipamento. Sim. Então é um pouco assim, né? Eu acho. É verdade. Desculpa, Não, fala aí. Pode? Posso? Eu ia fazer vocês uma não brigam outra não, pergunta do Sarau Não aqui. briga não. Nesses 12 anos, né, de Sarau, você falou 12 anos. 12 anos, vai fazer agora. É bastante história. Nesse Ó, e depois tempo temos todo- a editora, né? Que a gente acabou de lançar eu esse também ano. vou fazer, eu quero perguntar da editora Tá, também. vamos lá. Mas nesses 12 anos, teve algum momento muito específico, assim, que te marcou demais, que você vai carregar pra sempre, você nunca vai esquecer, aquele momento pra você foi mágico, assim, tipo, um momento muito especial. Olha, são muitos momentos. Com certeza teve não vários, né? Eu não sei te dizer, mas assim, cada sarau, ele é uma emoção, cara. Porque eu não vou te lembrar, eu não vou conseguir lembrar agora, mas com certeza que tive vários. Uhum. E
Porque assim, você faz... Nosso sarau sempre ele durou em torno de 2 horas, mais ou menos. Agora que ele está durando em torno de 3 horas. É 3 horas, mais ou menos. Mas assim, sempre foram 2 horas de muita, sabe, de muita emoção, sabe? Porque sempre pinta gente da plateia que você não conhece, cara que aparece pela primeira vez, às vezes o cara quando sobe assim, você chama o cara sobe, puta, você não dá nada pro cara, né? Aquela velha história do pré-conceito, né? Aham. Aí o cara sobe lá e te dá um banho né, de arte, de Legal. sabedoria, de... Então teve muitos momentos assim. Não tem que eu como não ser marcante, né? Não Um tem. monte. E, e assim, como teve os momentos da pandemia, né, que foram, né, muito marcantes e emocionantes também por causa... Eu vou dizer, da pandemia tem um momento em especial que foi quando a gente fez um sarau com com os escritores italianos, porque a gente lançou em 2018, novembro de 2018, a gente lançou uma antologia, né, essa antologia foi uma parceria nossa do Sarau dos Conversadores com a editora Patois, a partir de um intercâmbio cultural com uma amiga minha que mora na Itália há mais ou menos 30 anos, e a gente resolveu fazer uma antologia em conjunto com quatro escritores italianos e 4 brasileiros. E aí, assim, a gente lançou em 2018, novembro de 2018, uma poesia hoje, Antologia Brasil-Itália, é o nome do livro. E aí quando foi em 2020, né, porque a gente tentou ir para a Itália, mas aí veio a pandemia e aquilo minou a nossa viagem para a Itália, porque a gente ia lançar o livro lá oficialmente com eles. Puta que O legal. livro é em italiano e português. Então o livro tanto pode ser lido lá como pode ser lido aqui. Entendi. No entanto que pelo menos 200 exemplares foram para lá. E aí em 2020 a gente fez um sarau com eles aqui e eles lá, né? Como a gente estava remoto, né, naquela situação, lá eles estavam no auge né, da Covid e a gente ainda ia entrar aqui naquele período mais crítico, em 2020. E foi um sarau pesado, por um lado, mas por outro foi muito profundo, assim. Legal. Né? E talvez esse seja um momento... E com os caras, com tradução simultânea, né? A nossa amiga lá falando, assim, eu falando dos poemas do cara aqui, os caras lá falando nossos poemas. Isso foi, Caramba, me que legal. arrepia, assim. Um momento que cada um deu tudo de si ali, né? Exatamente. E foi um projeto muito interessante esse. Que legal. Que nos marca muito. Legal. Então é isso. O que mais? E aí a gente aqui, né, tivemos também presencialmente muitas outras iniciativas. Tem uma engraçada que eu não esqueço, as engraçadas também são boas, né? São ótimas, são sempre Não, boas. porque eu estava falando aquela coisa, com todo respeito aos evangélicos, né? Mas Aham. a gente estava fazendo uma série de saraus pela Secretaria de Cultura do município em 2017. A gente estava fazendo lá no Centro Cultural Itaim, né, do Itaim Paulista. Ah, E lá sim. o Centro Cultural, pelo menos era, todo de vidro na frente. Se olhar para quem está de fora, você olha lá no salão, ele tem o aspecto de uma igreja. Né? Ah, tá. E a gente estava lá fazendo o sarau numa sexta-feira. Terminamos o sarau, tinha umas 30 pessoas, né? Um público até que bacana, para uma sexta-feira, né, no bairro. Aí terminou o sarau, a gente usa o figurino, né, uma gravata vermelha, camiseta branca e gravata vermelha. A gente terminou o sarau e aí tô lá cumprimentando todo mundo, né, beijinho aqui, beijinho ali, e aí vem uma senhora que entrou, né, entrou sorrindo lá e eu não vi, né. Aí eu cumprimentei ela, aí a minha filha que estava fotografando virou para mim do lado, falou: pai, essa mulher, ela entrou agora, ela tá achando que é
que é um culto. Ela não é de sarau. Puxa vida. Culto tá diferente, né? Aí eu falei, né? Eu falei assim, bom, então tá bom, né? E ela lá com aquela cara, né, de paisagem, porque ela ria, mas você não sabia para quem que ela tava rindo ou do que ela tava rindo, né? Assim que ela veio... Ah, mas enfim, dei beijinho nela, ela gostou, eu gostei, foi uma simpatia aí, né? Mas foi engraçado. Assim, mas de emoção mesmo, assim, teve várias. Eu acho que a maioria são dos saraus, a maioria é muito marcante, muito marcante, muito Legal. marcante. Pô, conta Legal pra demais. gente um pouquinho sobre seus livros. Ah, sim. Bom, eu lancei em 2019, eu lancei Crônicas de Segunda pela Desconcerto Editora. Que é um Todos livro- poema. Não, só crônicas. Só Nesse aí, crônicas. Certo, certo. Era a partir de um blog que eu tinha. Aí eu fiz uma seleção. Fiz não, na verdade, foi uma seleção feita por um amigo. E aí, né, que sugeriu de fazer o livro. Escolheu lá no blog, né, tinham lá 5, 6 anos de blog. Ele escolheu lá o que ele achava interessante e montou, né? Eu aprovei, enfim, aquela coisa toda, foi muito legal. Esse é Crônicas de Segunda. E Legal. depois, em 2021, eu lancei também por essa editora, Desconcerto da Editora, é um Manifesto do Fim do Mundo. Que aí são Manifesto do poemas... Fim do Mundo. Manifesto do Fim do Mundo, que são poemas... e que tem um poema lá que tem esse título, que é inspirado no outro livro aí, enfim. Do Ailton Krenak, e aí enfim, é uma viagem lá, enfim. Esse livro também pela Desconcertos Editora. E agora, recentemente, 25 de janeiro último, a gente lançou no Armazém do Campo, né? A gente lançou a nossa editora, que é a editora Converso. Eu já ia perguntar da Converso. conversa já. Editora Converso, que é um dos braços, eu costumo dizer, é um dos braços poéticos dos conversadores. Então, Olha, o nome é maravilhoso. Então, obrigado, cara. O mesmo Os Conversadores que lançou o Sarau, que mantém o Sarau, criou essa editora, por quê? Para atender também a poetas, a gente que está aí escrevendo, a escritores, com tiragens por demanda, com pequenas tiragens, né, sem precisar cobrar do cara. Então, se o cara quiser fazer um livro e eu achar que ele tem público e que ele pode vender no lançamento, a gente investe. A gente faz o investimento, não é grande, só precisa assim, a gente está organizado e ele está organizado para a gente conseguir retorno e ganhar algum também, enfim. Entendi. Não é Legal. com esse objetivo, né? A gente Lógico, não vive lógico. disso. Não, temos que viver. Mas, enfim, a editora lançou 4 títulos aí esse ano, que assim, lançou Rimas Veganas, que é realmente um livro voltado para essa área, que são receitas veganas, rimadas, então muito interessante, um livro que chama muita atenção, da Patrícia Casadei, que é também membro Diferente essa ideia. Pois é. Fazer receita Ela tem um blog e ela faz isso sempre. Aí eu sugeri a ela. Ela é do Sarau, participa conosco, então. Ela é uma violinista, toca muito, assim, uma musicista muito, né, assim, de muita competência, sabe? E aí, sugeri a ela, e ela tem, a filosofia de vida dela é essa, ela é vegana. Falei, poxa, então vamos fazer, por que você não publica? Então, traduzir esse blog num livro. E deu certo. Então, assim, o Rimas Veganas, que está saindo muito dentro do nosso tamanho lá, né? E Margens, que é do Edson Tobinaga, que é um livro de poemas, que é também parceiro nosso, que é do próprio Sarau. E Reunião de Poemas da Rizomar Fazanaro, que é uma poeta de Osasco, premiada, que é uma amiga nossa, e que ela assim, tem um trabalho muito bom, muito forte, trabalho de poesia de primeira grandeza, também, como o trabalho do Edson Tobinaga, que é um trabalho bem
digamos assim, bem contemporâneo, e ele, assim, é um artista visual, então esse livro é cheio de, né, cheio de imagens interessantes, né? E tenho 3 cadernos hoje, que é o meu livro, que eu assino também esse livro, 3 cadernos hoje, que é que na verdade é uma reunião, são 3 cadernos, 3 em 1, né, digamos assim, que é um livro, né, inédito, de poemas inéditos, o outro só de letras de música, com letras que eu tenho feito aí ao longo dos anos aí, e o outro que é uma seleção de todos os livros que eu publiquei aí ao longo dos anos todos. Então eu reúno aí nesse livro esses 3 momentos aí. E aí, assim, a gente lançou a editora com esses 4 livros, aí a gente tem pelo menos mais 3 livros na manga aí, que a gente está preparando para lançar nos próximos 2 meses aí. E é isso, quem quiser, tiver a fim de publicar, tiver um livro que for interessante e tiver um público, a gente está aberto, a gente não cobra, então a gente... Tudo bem, se o cara chegar e falar, não, eu quero fazer uma tiragem, eu quero pagar, uma edição paga, ok, a gente faz. Mas em princípio a gente... É isso. É isso, ótimo. A então. editora... Estamos lá também no Instagram, é só procurar a Editora Converso. Aí, ó, já tá Já fica vendendo isso peixe aí. na tua câmera aí, já tá vendendo Editora seu Converso. peixe aí já. Converso de conversar, tá? Também, viu, gente? É Não é isso. só converso, não. Bom pra caramba, cara, bom pra caramba. É isso aí. Pô, legal, fica a dica aí pros os escritores de plantão É, aí a que não gente tem o que precisa, fazer, né? de Pô, onde- e onde- tem muita gente querendo publicar. Então, Tem muita muita editora gente. por aí, boa também. A gente também tá aí. Vamos Legal. aí, ligado ao sarau. Já tem um sarau que o cara vai lá e divulga também. É. A gente abre o espaço. Legal pra isso aí. caramba. Legal pra caramba. Demais. E quem não conhece aí no sarau, vai lá o próximo, nosso, dia 12 de abril, lá no terminal rodoviário 12 de Tietê. abril, 12 pô. de abril, é um sábado às 4 da tarde, é só chegar. Porra, eu vou É anotar perto, isso aí, hein? é colado ao balcão de informações, não tem erro. Desceu, entrou na rodoviária, saiu do metrô, entrou na rodoviária, tá dentro. Né? Já era. Tá lá. Já era. É. Vai ver, tem um Pronto. banner imenso lá, sarau dos Não tem conversadores. nem como lá. escapar, né? Não tem. Aí o Entrou, cara- passou por lá. O cara Vamos chega, nessa, vamos também. Bora, oxi, com o certeza. cara chega perto do balcão de informações, já vai ter um banner lá com uma seta indicando, Sarau dos Conversadores, à esquerda. Aí você entra, tem lá já tudo montado, lá o circo montado. Entendi. É isso aí. Bacana demais, meu. Da Porra, hora. e, O que mais? Então, eu queria perguntar também, assim, não é fugindo do assunto, mas tem muito a ver também. Para que um trabalho desse aconteça, o pessoal que está assistindo a gente não sabe, às vezes pode não saber, custa dinheiro, custa trabalho, as pessoas precisam de substância para fazer isso. E para isso, a gente tem, muitas vezes, editais públicos, né? A gente tem as secretarias que disponibilizam alguns fomentos e tudo mais, seja do Estado, seja município, seja federal, e privado. Então a gente vai atrás da captação desses recursos para manter esse tipo de trabalho. Porém, existe aí toda uma questão política por trás também, cada gestão faz as coisas de um jeito diferente. Então eu queria perguntar para você, Kaká, como que você está vendo esse cenário hoje? Dos fomentos à cultura como um todo, o funcionamento dos editais, enfim, como que você está vendo essa questão? olha, é assim, eu vou até a experiência do Sarau dos Conversadores. Nós sofremos um problema, né? Assim, é como aquele negócio, você já nasce com um problema, uma doença que ela não tem cura. E assim nasceu o sarau. Porque o sarau, eu estou dizendo isso, é uma metáfora. O sarau, ele não é um sarau de periferia. Aham. Então, é um sarau coxinha. Uma amiga minha que dizia, teu sarau é Sarau coxinha. coxinha. É, um sarau coxinha, né? Aí, porque nasceu no centro. Entendi. Então, é um sarau que a gente não consegue... A gente quase já ganhou edital, mas a gente nunca ganhou. Então, a gente tem se mantido as duras penas. Né? Agora mesmo, eu acabei de comprar um som do meu bolso. Sim. Assim, o sarau vai ficar me devendo, se um dia entrar dinheiro, me devolve. Sim. Mas eu não sei quando vai entrar esse dinheiro.
E assim, vou até fazer uma prestação de contas pública aí, porque Aham. as pessoas precisam saber, né, que nada é de graça. Aham. Exato. Isso aí, vou respondendo a tua pergunta. A gente está vivendo um momento muito interessante, né? Felizmente, né, tem muitos editais aí, né? Eu não estou falando da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, que Certo. infelizmente isso aqui o dinheiro vem do federal para cá e a gente não sabe direito o que está acontecendo. Entendo. Tudo bem, a gente sabe que teve o ano passado teve né, assim, a Paulo Gustavo Veio Paulo que Gustavo. foi para que foi para gente, como é que foi? O PROAC Editais Sim, sim. utilizou o dinheiro da Paulo Gustavo, Ali, não é Paulo isso? Gustavo. Aí o município, o dinheiro da Paulo Gustavo teve lá 2 ou 3 editais. Eu entrei, né, como agente cultural. Fiquei lá na suplência, lá que eu não me lembro o Aham. número agora. Aí teve a Lei Aldir Blanc, aqui no município, que eu saiba, ainda não chegou dinheiro para ninguém, não chegou edital nenhum. Certo. Não é isso? Eu não, Eu não estou muito certo, mas assim, eu acho que parece que sim. saiu Também para não pontos tenho de certeza cultura, disso. talvez, não sei. Mas Aham. assim, aqui está uma dificuldade muito grande, porque o De PROAC é muito seletivo. Entendo. Infelizmente, a gente sabe, o nosso sarau, nem pensar, né? A gente sabe que um ou outro sarau aí talvez leve, o pessoal da periferia consiga, né? Por estar situado lá e, enfim, às vezes tem um trabalho mais, digamos assim, com mais visibilidade, ainda consegue. Sabe, assim, aqui, eu digo aqui em São Paulo porque eu tenho acompanhado, a gente trabalha com projetos, tem o pessoal de Minas que eu conheço, Uhum. que eu tenho trabalhado lá. Lá, eu acho que eu tenho visto assim, muito mais facilidade. E em algumas outras prefeituras também do interior eu tenho visto mais facilidade. Aqui em São Paulo, sabe, Muito eu burocrático? não, assim, vocês sabem, a Paulo Gustavo aqui teve. Eu não me lembro agora, mas assim, eu só sei que. Só podia quando saiu os editais. Não tinha pessoa física, não podia se inscrever, só empresa. MEI não podia se inscrever, se não me engano, era só CNPJ tradicional. Putz, Então, assim, é seletivo. burocrático e Não, seletivo. porque a própria secretária lá dizia que ela queria incentivar projetos que fossem a Cannes, né? Que fosse pro Festival de Cannes. Então, assim, Porra, ou seja, Não faz nem sentido isso, cara. aí o Ministério da Cultura, eu não sei o que aconteceu, assim, eu não vi nenhuma ação mais consequente aí para fazer com que esse dinheiro fosse melhor distribuído. E eu só sei que assim, chorou, todo mundo esperneou, gritou, mas aconteceu que não, os editais aconteceram daquele jeito e pronto, o dinheiro foi mal distribuído, ou seja, para quem já tinha, só os grandes que estivessem bem organizados. Então, pessoa física não levou dinheiro, não levou um centavo. Levou-se indiretamente. Agora, por exemplo, se o sujeito trabalha, né, se o sujeito trabalha como freelancer, e aí tudo bem, para ele vai ter um trampo, mas e aí? Isso é o suficiente? E o cara? Né? Sei lá, pegar o trabalho de vocês aqui. Se você não tiver uma empresa constituída, aquele edital você estava fora, meu. Aham. Então, É agora, eu pego o Sarau dos Conversadores, existe há 12 anos, né? Não tem empresa constituída. Eu tenho uma MEI, mas eu não pego, não entrava. Sim. Então estava fora. Aí depois, quando teve né, a Paulo Gustavo na prefeitura, foi ridículo também, porque teve acho que 2 ou 3 modalidades de editais e que não contemplava também, assim, de certa forma, trabalhos como os saraus, por exemplo. Não Entendi. entraram. Tinha editais de sarau na cidade, acabaram com o edital de sarau. Tinha edital de sarau no PROAC, acabaram com os editais de sarau, por Entendi. exemplo. Não existe mais. Então, assim, o governo federal, né,
no geral, tem, né, felizmente, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, Sim. tá, né, isso é fantástico. Que vem, né? Né? Tá vindo, esse dinheiro tá indo. Só que não está chegando de fato aqui, pelo menos em São Paulo, na prefeitura e no estado, não está chegando de fato a quem precisa. Entendi. Né? Tá chegando aqui e acolá. Tá peneirando demais. assim, Sim, né? tá muito seletivo, cara. Entendi. Eu sei que, assim, a gente trabalha com, né, com projetos culturais, a gente sabe. Eu dou consultoria para algumas entidades e tal. Uma ou outra tá ganhando. Mas assim, aí só aquela ganha, bicho. Porque tá muito. Assim, ela tem, sei lá, tem lá 10, 15, 20 anos de empresa ou de CNPJ, e aí assim, ela tá muito estruturada. Então, aí, nesse caso, só foi para atender isso. Na fala daquela secretária era isso. Entendi. Aí os pequenos, cadê? Né? Aí não. Enfim, então tá mal distribuído isso. Entendi. E o MINC eu não sei o que. Agora mesmo, por exemplo, a gente sabe que o orçamento da Aldir Blanc foi cortado no Congresso. Ainda bem que veio alguém a público do Ministério da Cultura dizer que o governo vai repor esse dinheiro. Vai repor. Porque senão eu já estava pronto. Né? Mas assim, não é fácil. Então, mas a gente não pode chorar porque a situação foi muito pior, né? A gente sabe. Exatamente. A gente passou por aquela tempestade, né, em alto mar, Aquele que inferno foi, né, todo. aquele inferno. A gente sabe o que foi a cultura, né? Acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com tudo. Isso E é um ainda crime. mandaram uma pandemia pra gente de presente. De presente, é foda. Então, O passo inicial do fascismo, né? Acabar com a cultura exatamente. e Então é isso. desgraçar a cultura Eu não inteira estou do país. chorando, eu só estou tentando cutucar o seguinte: olha, gente, precisa distribuir esse dinheiro. E Chegar a Lei um pouco Aldir mais. Blanc no município de São Paulo, até agora, eu vi algum edital, alguma coisa, talvez, para pontos de cultura, mas para artista, para grupos, eu não vi. Entendi. Né? E assim, não adianta só para empresas, produtoras que estão organizadas. E tem mais, aquele edital lá, se não me engano, tinha que ter pelo menos 3 anos de CNPJ. Caramba. Aí, assim, se não me engano, se me falha a memória. Meu, Tem que criar o CNPJ para ganhar o edital, mas sem edital você não tem como trabalhar não, 3 anos. você não com aquele vai CNPJ. conseguir, entendeu? Tem que ser Então, assim, entidade que tem um tempo de eu existência eu entendo assim, olha, cara, não, esse dinheiro aqui é só pra gente, né, bancar filmes que vão para Cannes, ou que vão para tentar o Oscar, ok. Né, que não é o caso desse agora, a gente até sabe, né, o ganhador do Oscar nem teve, né, nem teve dinheiro público, pelo que a gente sabe, né? Sim. Teve maldade, fofoca aí, né? Dizendo Isso que com certeza teve. teve tanta maldade. Mas não é o caso, né? Mas a gente fala, a gente precisa dos grandes, a gente precisa, né, de verba, né, esse povo também precisa de fomento, porque a cultura hoje ela dá, né, ela proporciona muito emprego. O PIB cultural, não lembro agora, né, a cifra, mas é muito grande. E a gente precisa manter isso. Mas precisa ter política. Essa Aldir Blanc e a Paulo Gustavo precisa chegar nos pequenos. Certo. Porque são leis que foram criadas para atender, né, quem passou por aquela tempestade. Exatamente. Né? E a gente não está vendo isso. Né? Talvez possa ter uma espécie de, sei lá, se for para reestruturar esse negócio todo, para poder funcionar para os menores, né? Ter uma categorização melhor dessa distribuição. Eu não sei, porque assim, teve no edital da Secretaria de Cultura do município aqui em São Paulo, né, os agentes culturais, não sei o quê, tinham, sei lá quantos mil inscritos, mas o dinheiro era, né, o cobertorzinho é pequenininho, para cobrir, né, um salão inteiro de gente descoberta. Né? Então fica difícil, não. Entendi. Essa é a situação complicada que a gente está. Não é chororô, mas é isso. Faz Agora, sentido, porque mesmo com a reestruturação do MIC e tudo mais, a gente ainda está com essas dificuldades, né? Então, a gente está, e assim, ainda bem que a gente tem essa verba vindo. Né? Agora, o MIC precisa pegar firme na fiscalização desse dinheiro para que eles cumpram a lei, porque a lei aqui está sendo driblada. Né? Porque a gente sabe que
não era isso, não era bem isso. Essa coisa da Paulo Gustavo não era, a distribuição não era para ser feita assim, Aham. né? Então tinha que ter lá a pessoa física, atender pessoa física. E vai vir o PROAC desse ano, eu não sei o que vai ser. Porque assim, o PROAC em São Paulo é lei, já existe. Independente de Lei Aldir Blanc, independente de Paulo Gustavo. É um dinheiro que tem que ter, ele tem verba Tá lá. própria. Tá lá. Mas agora estão usando esse dinheiro que vem do Ministério da Cultura e pondo nesses, entendeu? Como queriam pôr agora para pagar outras despesas de outros editais aqui em São Paulo, com o dinheiro da Aldir Blanc. Absurdo. Absurdo. Aldir Blanc ou da Paulo Gustavo, não me lembro agora. Entendi. Mas enfim, isso é palhaçada, né, meu? Aí tá brincando. E aí, Entendi. enquanto que a gente tem que fazer, a gente vai continuar fazendo sarau, bicho. Eu arranjo dinheiro de outro lugar para me manter, Dá mas um vamos jeito. continuar, né? Entendeu? E tudo Sempre bem. tem alguém para ajudar, uma parceria para fazer, né? É. Atrás dessas coisas Vai que levando, é o que está no entendeu? nosso alcance ali É. no dia a dia, né? Eu Você já. interessado em fazer uma parceria com o Sarau dos Conversadores, já tá aí, Por já favor, estamos os aqui, ó. contatos do Kaká tá aí, vamos fazer esse Sarau continuar por mais 20 anos. 12 anos agora em junho vai fazer, então vamos continuar aí, né? Na É boa. Não é isso. pouca bosta, não. Né? É, muita. E para finalizar, eu queria perguntar se você tem fresco na mente um poema para recitar pra gente. Eu acho que Pô, sim. muito bom. Deixa eu ver. E se bem, Bom, tua cara, Eu acho que. fica à vontade. Lá é melhor. É o teu momento. É isso Paga aí. luz, Eu paga luz. vou falar o seguinte, eu vou falar aquilo que a gente, né, eu acho, é um curtinho, é uma música, um poema, música curtinho, que tá aqui na cabeça, acabei de fazer no sarau agora, e depois se eu lembrar eu faço o poema, mas quem faz o copo, quem faz o sopro, quem faz a tempestade, o beijo, a lágrima, a temperatura, quem faz a temperatura do calor humano subir, subir, subir. Quem faz o copo, quem faz o sopro, quem faz a tempestade, o beijo, a lágrima, a temperatura, quem faz a temperatura do calor humano subir, 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 subir. É isso. Muito bom, muito bom. Boa, Obrigado. Kaká, da hora. muitíssimo obrigado, cara. Obrigado a vocês aí. Entrevista pelas- rica demais, muito legal. A gente. Falei muito aí, mano. Não, maravilhoso. Falou foi pouco, Falou devia durar pouco. 15 horas sem entrevista. Exato, a gente só tá acabando, Me precisa perdoe as acabar. bobagens. Né? Só acabou que precisava acabar. Só. Porque Tem senão, muita cara, a coisa pra gente. conversar. Vamos- Com certeza, vamos- eu acho que um dos cortes desse episódio vai ser eu e ele, assim, tipo. Olhando, Para assim, com isso. quietinho, só olhando imagina. a palestra. Eu falei Maravilhoso, maravilhoso, cara. Então, Obrigado aí pelo. como eu falei no início, pra gente aqui é um privilégio, porque a gente sai maior do que a gente entrou, assim. Então, Obrigado. só agradeço mesmo. Obrigado Então, a vocês também. vamos deixar aqui na descrição do vídeo, ou então se for no Instagram, TikTok e tudo mais, as marcações aqui do perfil do Kaká, o perfil do Sarau dos Conversadores. Então sigam, isso aí. compartilhem. Eles, a gente também. A gente também, por favor. Isso Por vai favor. ajudar demais nosso canal. É isso. Lembre-se, em algum local aqui, ajuda a gente também a comprar esse bendito ar-condicionado para essa sala, para acabar esses ruidinhos Eu de vou lançar uma ventilador. vaquinha para pagar o som do sarau dos conversadores. Aí, ó. Aí, ó, também, pô. Vamos lá. Vai ter um apoia-se aqui em algum lugar, algum QR vamos Code. lançar. E é isso, família. Segue, curte, compartilha, ativa o sininho, manda pra todo mundo, pro cachorro, pro papagaio, pra sua prima, todo mundo, manda pra todo mundo. Beleza? Se não gostar, manda pros inimigos. Né? Exatamente. Inimigo também, todo mundo. O importante é que mande. É isso aí, é isso Que aí. alcance todo mundo. Isso aí. Então, é isso, vamos que É vamos. isso. Mais um Palavra Dita Podcast pra Valeu, vocês gente. aí. Valeu, Tamo Kaká. junto. Valeu, obrigado, Valeu, gente. valeu, Obrigado. Kaká. Obrigadão. Valeu, é nóis.